Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 34ª aula do curso de Técnicas de Vendas e Telemarketing. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a comunicação empresarial. Até o momento a gente tem falado um pouco da comunicação interpessoal e a importância de nós efetivarmos uma comunicação que seja objetiva, atendendo os nossos clientes. A partir da aula de hoje nós vamos conhecer um pouco mais de como funciona a comunicação no mundo das empresas e a sua importância no dia a dia para que as empresas atinjam os seus objetivos, comuniquem os seus clientes e funcionários, né? E também os seus fornecedores. Tenho certeza que vocês vão gostar da aula de hoje, porque nós vamos entender como que a comunicação funciona e quais são os fatores que podem distorcer a interpretação da comunicação pelo receptor. Vamos lá? Desenvolvimento profissional, comunicação empresarial. Capítulo 1, comunicação nas organizações. Comunicação empresarial, estrutura do módulo. Este módulo está dividido em 3 capítulos: comunicação nas organizações, documentos empresariais e interpretando dados. Então, quer dizer, essas 3 colunas, né, esses 3 pilares vão garantir que as empresas e nós, enquanto colaboradores delas, né, possamos fazer uma comunicação mais objetiva, limpa, e que atinjam os objetivos tanto da empresa quanto do atendimento de nossos clientes. Então essa aula é muito importante tanto para você que é vendedor do comércio varejista, quanto você que vai atuar principalmente nos call centers. Então vamos lá. Apresentação da aula de comunicação empresarial. Seja bem-vindo ao módulo de comunicação empresarial. A comunicação empresarial envolve a adoção de práticas, procedimentos e técnicas com a intenção de intensificar o processo de comunicação entre uma organização e seu público interno e externo. A empresa utiliza esta ferramenta para difundir informações sobre sua atuação, resultados, mensagens fundamentais como missão, visão e valores, que nós já vimos nas aulas passadas, né? Objetivos, metas, projetos, processos, normas, procedimentos, entre outros assuntos, sempre orientada pelo seu planejamento estratégico. Pronto para começar? Então vamos lá. Então deixa eu discorrer um pouquinho sobre tudo isso que a gente falou, né? A comunicação organizacional dentro das empresas, né, ou comunicação empresarial, que é a mesma coisa, né, ela deve ser pautada por registros escritos. Então a gente vai perceber que no mundo das empresas toda a comunicação deve ter um registro, que é para que exista uma comprovação das ações feitas por funcionários, departamentos e áreas que se comunicam entre si, né? E que vão acarretar o resultado final das empresas. Se houver algum problema, então a empresa tem como investigar onde estão essas variantes e aí poder fazer uma correção. Então eu lembro lá como era estagiário, que tudo que eu fazia, trabalhava na área de recursos humanos quando comecei, né? E a minha chefe falava assim: escuta, você enviou o candidato lá para fulano e tal? Enviei. E cadê o registro disso? Eu falava, mas... Falou, não, você tem que ter um registro, né? Porque a outra parte pode dizer que não recebeu. Como é que vai ficar sua palavra contra a dele? Por isso que tem que, todo o trabalho que for feito tem que ter uma via descrevendo que foi feito e a outra pessoa assina que recebeu. Aí eu percebi como funcionava a comunicação nas empresas, que é bem diferente da nossa comunicação no dia a dia, com amigos, colegas, né, e familiares. Então vamos ver como é que funciona? Processo de comunicação. Você já parou para pensar na importância que a comunicação tem em nosso mundo?
Ao comunicar, expressamos nossas ideias, opiniões, emoções, compartilhamos dúvidas, incertezas e também soluções em nossa própria história. Antes de mais nada, precisamos saber o que é comunicação. Vamos descobrir juntos? Então é isso. Professor, mas comunicação a gente já não faz? O senhor já não está fazendo aí? A gente já não sabe o que é comunicação? Sim, nós sabemos de forma intuitiva. Mas agora nós vamos estudar de forma científica, né? Por assim dizer, como é que funciona a comunicação, quais são os seus componentes, né? E como uma comunicação pode sofrer ruído e distorções, né? E quais são as coisas que podem interferir na comunicação a despeito de a gente ter boa vontade. Já não aconteceu de você se comunicar de uma forma adequada e a outra pessoa receber de uma maneira que não foi adequada? Então, por isso que é importante a gente estudar agora todo esse processo a fim de evitar as distorções. Processo de comunicação. A comunicação é uma das capacidades humanas mais fundamentais. Por quê, gente? A gente vai perceber que se a gente for olhar a história da humanidade é separada em pré-história e história. Por quê? Na pré-história, a comunicação do homem era, como nós vamos ver aqui, de uma forma não sistematizada, não organizada, era de forma rudimentar, né? Com a invenção da escrita, o homem deu um salto quântico, né? Foi possível acumular conhecimentos, foi possível organizar o pensamento, né? Foi possível o convívio em sociedade, a negociação, o comércio, como nós já vimos na história, né? Então, por isso que é importante a gente entender. Desde a pré-história, o homem busca meios de se comunicar. Registros rupestres. O que são registros rupestres? São esses registros rudimentares que os homens deixavam nas cavernas, como no exemplo que nós temos nessa imagem. Os homens imprimiram na caverna, né? Se não me engano é na França que foi descoberta essa caverna. Os homens imprimiram então as suas mãos, os homens antigos, né? Apesar disso, ainda hoje, a maioria das pessoas não sabem como comunicar-se. A comunicação correta, a comunicação profissional deve ser balizada por alguns critérios e nós vamos entender na aula de hoje. Processo de comunicação. Muitas pessoas, por medo, dificuldade ou timidez, deixam de se comunicar e outras, por postura autoritária, apenas informam. E informar é diferente de comunicar. Nós estamos vendo nessa figura ilustrativa a mãe, né, repreendendo a criança pequena, né? Então, quando ela está repreendendo a criança, o que nós temos aí? Uma comunicação autoritária, né? Que não é comunicação, porque ela está informando, né? Informar é um ato unilateral que envolve a pessoa que tem uma informação a dar. Unilateral, ou seja, só o emissor fala, o receptor não tem como interagir. Já comunicar implica em tornar algo comum, fazer-se entender e provocar reações no receptor. Por isso, comunicar pressupõe interação e o saber ouvir. Então, a comunicação é uma via de duas mãos. Um fala, o outro ouve. Depois o outro fala e o primeiro escuta. Não é isso? E quando não existe essa organização, nós vamos ter problemas nas comunicações, né? O grande problema hoje da humanidade é esse, as pessoas não ouvem, né? E quando ouvem, ficam preocupadas no que vão responder antes de entender o que o outro está dizendo. O processo de comunicação que envolve interação, ou seja, via de mão dupla, pode ser descrito por meio de um esquema proposto com base no modelo de Shannon e Weaver. Segundo os autores, os elementos que compõem esse esquema são o emissor, que é o sujeito que produz e que tem a intenção de transmitir uma mensagem. Então eu agora, nesse momento, como professor, estou sendo o emissor e vocês, naturalmente, estão sendo os receptores, como vamos ver no slide a seguir aqui. O receptor, que é qualquer sujeito capaz de receber e interpretar essa mensagem. Além disso, temos alguns
processos relacionados a esses elementos. São eles a codificação. O que é codificação? É a linguagem que está sendo utilizada nessa comunicação, né? No caso agora nós estamos usando qual a codificação? A língua portuguesa. Mas não é brasileiro que nós falamos, professor? Claro que não. Se a gente lembrar da história que aprendemos na escola, o nosso país, junto com alguns outros países, foram colonizados pelos espanhóis e portugueses. O Brasil, por exemplo, é o único país da América do Sul que fala português. Por quê? Porque nós fomos colonizados pelos portugueses. Os outros países falam o espanhol ou castelhano, porque foram colonizados pelos espanhóis. Então, no século XV, eles eram as potências mundiais e foram responsáveis pelo processo de colonização do mundo novo, que são as Américas, né? Além disso, temos alguns, então esses processos, então a gente já entendeu que é a linguagem, e nós falamos o português por causa da colonização, né? Que é o código conhecido. A decodificação, que é o entendimento do que está sendo dito, né? Envolve a interpretação do código utilizado na mensagem. O meio ou canal é por onde circula a mensagem. Nesse momento, a nossa comunicação está circulando por meio eletrônico, que é esse vídeo que vocês estão assistindo, né? Mas quando vocês estão se comunicando com outras pessoas, né, com outros colegas, normalmente a gente pode usar o computador. Antigamente usávamos mais o e-mail, e com o advento das mensagens instantâneas, né, como o WhatsApp, nós passamos a nos comunicar de maneira instantânea. E no seu tempo, professor, como é que era? No meu tempo não tinha computador. Quando eu era adolescente, a comunicação era por carta, né? Como assim? Eu escrevia carta, mandava para uma pessoa conhecida, essa carta levava 2 ou 3 dias, né? E se fosse para um outro país, levaria até uma semana ou mais. Levava semanas, meses até para ter uma resposta dessa carta. E era um processo muito interessante, né? Muito diferente de hoje. Hoje a gente quer tudo rápido, ninguém mais tem paciência. Processo de comunicação. Agora vamos falar aquilo que pode interferir, né, na emissão e na recepção de uma mensagem. Vamos ver no exemplo dessa charge. Temos o meio, né, e a mensagem. Você vai ser promovido, né? A pessoa grita e o outro recebe lá: meu Deus, eu vou ser demitido. Por que o outro interpretou mal? Porque houve ruído na mensagem. O ruído refere-se a possíveis interferências que podem diferenciar a mensagem enviada da mensagem recebida. Por isso que a gente diz, né? Eu sou responsável pelo que eu disse, não pelo que você ouviu. Por que não, professor? Porque envolve interpretação, né? E ainda mais quando a gente usa meios eletrônicos, como o e-mail ou mesmo o WhatsApp no celular, a gente não tem a nossa fala pessoal, a gente só vai ter a mensagem escrita. Então o outro, dependendo de como ele está, ele pode interpretar de uma maneira ou outra, né? E nós também já passamos por esse processo. Entende-se por ruído qualquer fonte de erro, distúrbio ou deformação da fidelidade da comunicação de uma mensagem, seja ela sonora, visual ou escrita, tá certo? Bom, nesse processo de comunicação, como que a gente sabe se o outro recebeu de forma correta ou não a mensagem transmitida? Aí nós temos um outro componente, que é o feedback, que é a resposta dada pelo receptor a partir da mensagem que ele entendeu, que é a decodificada por ele, tá? Então, por isso que é muito importante a gente criar o hábito na comunicação de sempre pedir o feedback, né? Luiz, o que você entendeu do que eu te falei? Porque às vezes as pessoas podem ter uma reação inesperada, né? Agressivas, ou então pode se afastar. Aí você fala: puxa, mas o que será que aconteceu? Então a única forma de resolver é uma comunicação de feedback. Cada parte vai falar como sentiu, como se viu, e aí é possível chegar num acordo, né? Processo de comunicação. Na prática, temos um sujeito emissor que codifica uma mensagem e seleciona o meio para transmiti-la. Que no caso eles selecionaram o meio, que é o WhatsApp, possivelmente. Qual que é a mensagem? Qual que é o código? A língua portuguesa. E a gente percebe que nos meios eletrônicos
para tirar esse vácuo que existe entre a mensagem escrita e a mensagem gestual, emocional, foram criados emotions, né? Os emotions são colocadas para complementar a informação, né? Tudo isso dentro de um contexto que pode interferir e ser influenciado pelas mensagens que circulam. Então estamos entendendo como funciona a comunicação, né, nesse processo diário que nós temos. Vamos dar um exemplo de uma comunicação que sofreu uma interferência pelo contexto do receptor. Márcia dormiu mal à noite e brigou com o marido, ok? Então ela teve um problema familiar em casa. Quando chega ao trabalho no dia seguinte, estamos vendo a imagem que mostra, ela não está muito bem, né? Ela abre o notebook e vai ler as mensagens do dia. Ela lê o seguinte e-mail do seu supervisor: Márcia, você não cansa de me surpreender. Vamos dar mais atenção à ideia sugerida em seu relatório. Então, se a gente for olhar a mensagem, é tranquilo, né? Não vi problema nenhum, a gente não vê problema nenhum. Mas vamos ver como que a Márcia recebeu essa mensagem e como ela respondeu. Ao considerar seu contexto social, o que é o contexto social? Como ela está se sentindo, né? Como é que ela está se relacionando com os familiares e ela passou por um perrengue aí, né? Emocional e físico. Ela decodifica a mensagem do seguinte modo: eles nunca estão contentes com nada que eu faço. Sempre é preciso melhorar, melhorar e melhorar. E ainda dizem que tenho que dar mais atenção ao que eu estou sugerindo. Ou seja, ela interpretou de uma maneira totalmente distorcida, porque ela está contaminada pelas emoções do seu contexto social, que nós acabamos de falar. E como feedback, ou seja, ela dá uma resposta a esse e-mail, ela escreve da seguinte maneira: infelizmente, não consegui atender às expectativas, mas na revisão do relatório vou me dedicar mais. Ou seja, ela respondeu de uma maneira diferente da mensagem enviada pelo seu supervisor. Vamos ver então como é que o supervisor reage. A partir do feedback, ou seja, da resposta que o supervisor recebe, fica claro que os ruídos presentes no contexto interferiram na mensagem transmitida. Então o supervisor começa a se questionar, ele começa a pensar: poxa, o que houve com a Márcia, né? Porque o que ela respondeu, né, dá a impressão que eu dei uma bronca e eu estou dando os parabéns. Então ele tenta levantar algumas hipóteses. Será que a linguagem utilizada não foi clara? Será que o meio não foi adequado? Ou seja, eu não devia ter mandado o e-mail, mas deveria ter parabenizado o seu trabalho pessoalmente, ido lá no departamento dela e parabenizado? Será que a Márcia está com algum problema pessoal? Então o chefe dela começa a levantar essas hipóteses, né, do porquê que a comunicação não se efetivou. O supervisor se questiona sobre os aspectos importantes que se fazem presentes no processo de comunicação, como nós vimos. Ao comunicar, precisamos estar cientes sobre alguns aspectos que vale a pena a gente pensar. Quem diz? Quem está falando? Qual o canal utilizado? Eu estou usando o meio eletrônico, eu estou usando o meio analógico, como um bilhete ou uma carta, ou estou usando o meio pessoal? Para quem? Quem que é o receptor, né? O que eu estou querendo transmitir? E qual o efeito que essa comunicação criou no interlocutor? E qual o contexto, né? Será que a gente leva em consideração como a pessoa está se sentindo, o que está acontecendo com ela naquele dia? Então, para a gente entender o contexto do outro, a gente precisa ter uma competência que poucos têm no dia de hoje, que é a empatia, né? É saber se colocar no lugar do outro para entender como o outro se sente. E ao fazê-lo, nós conseguimos atender muito melhor os nossos clientes, os nossos colaboradores e também as pessoas com quem nos relacionamos. A partir disso, podemos observar que o contexto social, emocional e físico pode interferir no processo de comunicação. Como que o processo físico, alguma coisa física pode interferir? Uma pessoa cansada, uma pessoa estressada, por exemplo,
ela vai receber uma comunicação diferente de que quando ela acordou no início de uma manhã, por exemplo, né? Então, os receptores precisam ser considerados no processo de comunicação. Aí é empatia, né? Temos vários meios para transmitir uma mensagem e é necessário identificar qual é o mais adequado. Por exemplo, o supervisor usou um meio não muito adequado, porque ele não considerou o contexto, né, da sua funcionária. Ele deveria ter ido pessoalmente parabenizá-la. E daria chance, inclusive, do desabafo da sua colaboradora e ele teria uma chance de deixar essa funcionária melhor, né, do que quando ela chegou. Processo de comunicação. A mensagem precisa ser traduzida de modo a garantir a sua decodificação o mais corretamente possível. Ou seja, o emissor tem que garantir que quem está ouvindo a sua mensagem receba de maneira correta, utilizando o meio correto e considerando o seu contexto social e emocional. O emissor deve estar atento à resposta do receptor. Ele tem que ouvir. Percebe a importância do ouvir? Quantas vezes você, como atendente de telemarketing, tentou atender de uma maneira adequada e houve como resposta uma reclamação? É sinal que houve ruído, não é? Nessa comunicação, então é importante a gente atentar para o que está acontecendo. E só vamos atentar se prestarmos atenção. Agora que você conhece melhor o processo de comunicação, cabe refletir sobre como melhorar esse aspecto tão fundamental da vida para a vida humana e como ele pode facilitar ou complicar o seu dia a dia. Vai complicar se eu não ouvir o outro, vai complicar se eu não considerar o contexto do outro, vai piorar se eu não tiver empatia, vai piorar se eu não tiver resiliência, vai piorar se eu não tiver paciência. Olha quantos componentes são fundamentais numa comunicação efetiva, né? E principalmente no mundo do trabalho, que é ali que nós vamos ganhar o nosso sustento. Se a gente tiver algum problema com o supervisor ou com algum colega de trabalho, principalmente com os clientes, nós vamos perder a nossa oportunidade. Agora o processo de comunicação. 10 dicas para melhorar sua comunicação com as outras pessoas. Eu acho que valeria a pena vocês até anotarem. 1. Lembre-se que a comunicação começa em si, mas é processada na cabeça de outra pessoa. Então, eu que começo a comunicação como emissor. Mas será que meus alunos estão entendendo o que eu estou dizendo? Como é que eles estão processando, estão compreendendo, decodificando o que eu estou dizendo? Defina o objetivo da comunicação. Então, antes de fazer uma comunicação, o que eu pretendo atingir? Qual que é o objetivo? O objetivo é transmitir, informar? O objetivo é entreter? O objetivo é estabelecer uma negociação? Olha, então dependendo do objetivo, a comunicação pode mudar, não só na sua mensagem, como meio escolhido para essa mensagem e a forma como ela vai ser construída, né? Antes de comunicar, qualifique suas próprias ideias, tá? Quais são as ideias principais que você quer transmitir? Será que ficou claro? Todas as ideias estão sendo transmitidas de forma que o outro entenda? Seja objetivo, claro e conciso. Tem gente que não consegue resumir. Para falar uma coisa que deveria ser curta, a pessoa fala demais. Nós já falamos disso nos 7 pecados da comunicação, né? Então nós temos que ser concisos, ser objetivos, falar no menor espaço possível de palavras. Coloque-se no lugar da outra pessoa, não interrompa os outros, né? Se eu chegar para falar com alguém, essa pessoa está conversando com outra, nós já vimos isso em várias situações, eu não posso interromper, eu tenho que pedir licença e aguardar essas pessoas terminarem de falar para depois eu falar. Isso daí se chama educação. E a gente percebe que muitas pessoas não têm essa paciência. Então isso é muito importante. Respeite os outros. Se você quer ser respeitado, respeite a outra pessoa também. Você não precisa gritar, você não precisa desrespeitar. Fale sempre de uma maneira adequada
E mesmo com os clientes, né? Às vezes a gente está falando com o cliente perde a paciência, acaba até sendo descortês. Então a gente tem que ter paciência, né? E encontrar um meio diplomático para resolver essa questão, porque o cliente é a razão da nossa sobrevivência. Outra questão, como é que eu faço para entender, para saber como o meu cliente, né, lá de telemarketing, ou da venda direta, ou na relação com as pessoas, entender ou não o que eu estou dizendo? Faça perguntas. Olha, o produto X, o senhor entendeu que o produto X ele vai ter um acréscimo de valor, que o produto que o senhor escolheu, mas vai ter essas e essas vantagens? O senhor entendeu isso? Então as perguntas são importantes. Faça anotações, principalmente quando vai falar com o chefe, né? Normalmente o chefe sempre tem um monte de atribuições para nós. Então é importante a gente ter uma agenda e anotar. Porque a cabeça da gente hoje, nós temos muitas distrações, né? Então é importante anotar. Preste atenção às mensagens não verbais. Eu cheguei, falei com o chefe, falei com um colega, falei com quem quer que seja. Como é que o outro reagiu? Não é só o que a pessoa diz, mas a expressão facial, né? Aí você pode usar a intuição também. O que o outro está sentindo? Olha que bacana, e com isso nós concluímos a nossa 34ª aula do curso de Técnicas de Vendas e Telemarketing. Hoje começamos a falar, né, sobre os aspectos fundamentais da comunicação empresarial, mas que funciona efetivamente para a nossa comunicação diária, seja com familiares, seja com colegas de trabalho, seja com o chefe e também com as áreas que são nossas áreas clientes, né? Eu achei essa aula muito legal, aprendi muito também, eu aprendo com vocês. Eu acho que a gente tem que ter essa humildade, ninguém sabe tudo. Eu queria agradecer a todos vocês pela presença e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.